A gente sempre ouve falar sobre soltar para que os seus desejos, seus sonhos se realizem, você precisa soltar, né? Muitos palestrantes, muitos mentores, como o Hélio Couto, por exemplo, fala muito sobre essa questão. A gente precisa soltar para que o nosso desejo se realize, né? E muitas vezes a gente não entende o que é esse soltar, e a gente tem muito intrínseco dentro da gente ali, muito carimbado, muito estruturado na nossa psique a questão que a gente precisa estar sempre preocupado. Acaba sendo um vício a preocupação. Qualquer coisinha, você já está imaginando as coisas erradas que poderiam acontecer, as coisas ruins que poderiam acontecer. Sempre o nosso cérebro ele está sempre calculando as possíveis catástrofes que podem acontecer no futuro da nossa vida. E a gente não consegue soltar, a gente não consegue confiar. Mas essa confiança, com o passar do tempo, com os estudos, eu descobri que essa confiança, ela vem, não é por uma força que a gente exerce, não é porque eu quero soltar, eu vou me esforçar para soltar. Porque não tem como, essa briga não tem como, você já perdeu ela. Se você ficar forçando na sua mente que você precisa soltar, você vai estar todo momento travando, todo momento segurando, porque você vai estar todo momento lembrando daquilo. E quando a gente lembra, quando a gente pensa, a gente não soltou. A gente está no modo de preocupação. Será que vai acontecer mesmo? Nossa, mas eu estou pensando nisso de novo. Será que vai acontecer? Muito provavelmente não vai colapsar, né? Que é o termo que o pessoal normalmente usa. Então, esse soltar, ele precisa vir de uma outra região da nossa psique, da nossa alma, do nosso espírito. Ela tem que vir da região da fé, a região da confiança. Quando você tem fé, você confia. Quando você confia, você solta, porque você sabe que aquilo está vindo para você. Tá? É óbvio que a gente precisa entender da onde surge a fé. E esse é o grande problema. A gente não consegue saber da onde que a fé vem, então a gente não consegue ter uma fé verdadeira. A fé vem de quando você entende que o seu ego e a sua consciência são como se fossem dois programas atuando dentro da sua mente. Então, toda vez que você está no controle, que você está preocupado, que você está projetando, planejando ou lembrando de algo, é o seu ego que está ali, que está em ação. Quando você entende que a sua consciência, que seria o seu espírito, que ele também está dentro da sua cabeça e que ele também é um programa que quer atuar na sua vida no momento atual, você começa a dar preferência para a sua consciência, porque é na sua consciência que está o todo, é no seu espírito que está o todo. Tá? Então, o Criador, né, o universo, a energia suprema, ela é parte da nossa consciência. A nossa consciência é parte disso tudo. Né? É como se o bicho humano, o ser humano, é como se fosse um animal que nasce na Terra, por exemplo, um cachorro, um gato, né? E ele tem um programa de sobrevivência rodando. O bicho, o homem, ele também tem um programa rodando de sobrevivência. E Deus sopra a vida nas narinas do Adão, como diz na Bíblia, e esse sopro de vida é o Espírito Divino que está em nós. Então, a gente tem dois programas rodando: o Espírito, que vem de Deus, do Criador, e o programa Raiz de Sobrevivência. E eles estão em disputa dentro da sua cabeça. É lógico que uma pessoa que não está desperta, que não está consciente, essa pessoa ela não sabe que tem dois programas rodando. Então, ela acaba rodando o programa de sobrevivência. Então, é uma pessoa muito reativa, uma pessoa invejosa, uma pessoa que tem raiva, uma pessoa que está sempre brigando por posição social, por se tornar mais importante, por ser mais importante. É uma pessoa que tem necessidade de atenção. Esse é o ego. Esse é o ego. Não é algo pejorativo, é prejudicial, porque você está brigando num mundo de fantasia, sendo que você é um ser divino. Então, assim, é um tempo que a pessoa está perdendo ali na vida dela, brigando o ego dela, a criança dela, né? Porque o ego também pode ser tratado como a sua criança interior, é a criança dela brigando com a outra criança, né? Enquanto você tem dentro de você a energia divina, o espírito divino está dentro de você,
né? Então, a partir do momento que você entende que tem dois programas rodando na sua mente, um deles é o de sobrevivência, o programa raiz do bicho, da terra, e o outro é o programa do espírito, que é a energia divina, que é o sopro de vida, você passa a entender que se você deixar o programa de vida divino, né, a energia divina, o programa espiritual, aonde está armazenado o conhecimento do mundo, do universo, toda a sabedoria, todo o amor, toda a grandiosidade do Criador, se você deixar esse programa tomar as decisões, aí você vai conseguir ter fé. Aí você vai conseguir soltar, porque você vai entender que quem está controlando as suas decisões não é o seu ego, que erra, que bate cabeça, que sofre, que tem medo de rejeição, que tem necessidade de atenção. Você vai entender que você é o todo, você faz parte do todo. E não do todo da vida terrena, também faz parte. Mas você faz parte do Criador, da força divina, do poder criador. Então você começa a entender que você não precisa se preocupar. Se chegou até você um desejo, um sonho, uma vontade, pode ser ela material, tá? Pode ser emocional, de você ter um parceiro, de você ter uma companheira, de você querer dividir essa jornada com alguém, pode ser de você querer ter uma Lamborghini, pode ser de você querer se tornar um mestre, uma pessoa importante na sociedade. Independente se esse desejo chegou no seu coração, é porque a centelha divina está participando desse desejo. Se ele for bom, justo e fraterno, ele tem que ser bom para a sociedade. Aí você sabe se esse é um desejo genuíno da sua alma, do seu espírito, porque você está somando com o todo, tá? Um desejo ele só é bom se ele faz parte da soma do todo. Ah, mas o meu desejo é ter uma Lamborghini. Tudo bem, você pode ter uma Lamborghini. Só que normalmente pessoas que têm Lamborghini, ele tem uma empresa, ou ele participa de algum projeto muito grande que traz muito recurso financeiro, então ele gera muito emprego, né? Muitas vezes essas pessoas ajudam muitas ONGs, ajuda muitos orfanatos. É que a gente criou um entendimento de que todo rico é vilão, isso muito por causa das novelas que passavam no Brasil, né, ainda passam ainda, né, nos anos 90, nos anos 2000, e criou esse entendimento que o rico sempre é o vilão. Mas eu conheço muitas pessoas ricas que fazem esse tipo de serviço social, tem muita grana e eles não são egoístas. É lógico que eles pensam neles em primeiro lugar, porque as pessoas são aproveitadoras, muitas pessoas são aproveitadoras, então eles precisam se blindar de alguma forma. Mas eles compensam essa abundância que o universo trouxe para eles, ajudando outras pessoas, né? Seja com um orfanato, seja com caridade, com algum tipo de doação. Então, assim, para que você consiga alcançar a sua Lamborghini, você vai precisar passar por um processo. Você não vai achando hoje que você ganha R$2.000, R$3.000 e que você vai desejar uma Lamborghini e no mês que vem você vai ter uma Lamborghini. Existe um processo. As coisas vão se materializando fase a fase. Então, primeiro você vai se tornar uma pessoa empreendedora, depois você vai receber, se você estiver atuando no seu espírito, se você estiver atuando na centelha divina, você vai receber ali informações do alto para em qual empreendimento você investir, e aquilo vai ajudar muitas pessoas, e aquilo vai trazer muito recurso financeiro, e você vai alcançar o seu desejo, o seu sonho vai se realizar dessa forma. Tá? Só que se você ficar pensando, mas é porque eu vou fazer isso, mas porque eu vou fazer aquilo, mas porque eu vou trabalhar com isso, mas porque aquilo dá muito dinheiro, você já não está soltando. Você está preocupado, você está imaginando o que pode dar certo. E não funciona dessa forma. O soltar, o colapsar de onda é justamente você, eu tenho o desejo de ter uma Lamborghini, eu sei que vai existir um processo até lá, e eu me coloco à disposição do universo para que as coisas que vão me levar até lá cheguem até mim. Então, são pessoas que vão te dar oportunidade, são lugares que você vai ir, que vai te abrir a mente para as oportunidades que podem mudar a sua realidade. Existe um processo, só que o confiar é justamente isso.
Só que para você chegar nesse ponto de confiar completamente, de ter fé completamente, você precisa entender que lá na sua cabeça tem 2 programas. E que se você estiver rodando no programa de sobrevivência, você vai querer estar no controle a todo momento. E o controle não é soltar. O controle não é ter fé. O controle só está lá na sua consciência, no seu espírito, que faz parte, que é o programa que veio de Deus, para que nós possamos aqui em sociedade evoluirmos. Entende? Então, para você conseguir soltar, colapsar a função de onda e tantos outros termos que são usados aí pelos nossos mestres, pelas pessoas que, né, já adquiriram a sabedoria necessária para sobreviver, para a gente conseguir ter a fé que Jesus falou, que se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai falar para o monte, se lance ao mar e ele se lançará, né? Essa fé, ela só existe lá no mundo espiritual. Então, enquanto você estiver querendo controlar tudo o que acontece, você não vai conseguir ter isso. Você pode se esforçar o quanto você quiser, você não vai conseguir, porque você entende que o controle, ele é o ego agindo e não a consciência. Tá, pessoal? Então, fica aí para vocês essa informação que mudou a minha realidade, que tem construído uma vida melhor para mim e que pode também ajudar a sua vida. Beleza?